Bem-vindos ao Fórum Figueira com Carlos Tenreiro e Nuno Melo Biscaia. Hoje, e porque estamos muito próximos da data, a posterior, vamos falar sobre o 25 de Abril, localizando a efeméride, 41 anos depois da Revolução dos Cravos. Nuno Melo Biscaia ou Carlos Tenreiro? Qual de vocês é que quer começar a falar do 25 de Abril? Então, mas como é uma proposta comum, vocês não fizeram um sorteio? Não, pode começar o Carlos. Muito bem, pronto. Unanimidade. Pois, é muito bom. Isto é o Bloco Central a funcionar? O Bloco Central está sempre pronto a funcionar. Em defesa da liberdade de expressão. Exatamente. Então é sobre isso que querem falar, sobre a liberdade de expressão, as conquistas de Abril? Acima de tudo, a questão fulcral hoje em dia, já não passado este tempo todo, penso que está mais que consolidado o nosso regime democrático, e a questão da liberdade de expressão é sem dúvida nenhuma, e ainda há pouco tempo houve uma sondagem que foi feita à população e efetivamente as pessoas, não obstante todas estas condicionantes de natureza económica e financeira do país e a crise, consideram positivo o regime democrático, quanto mais não seja por este princípio que está consagrado, que é a liberdade de expressão. Podemos não ter grandes condições para pôr em prática outros direitos e outros princípios basilares da democracia, mas a liberdade de expressão, essa há de ser reconhecida por todos que podemos falar. Obviamente que há os seus óbices, há obstáculos, e sabemos que também há pessoas que gostavam de falar e não podem, por vezes, falar. E sente-se também aqui na Figueira da Foz. Por outro lado, a liberdade de expressão comporta um fenómeno e uma questão, em termos locais, do Conselho, que tem a ver com o número de órgãos de comunicação social que já existiram em tempos e que hoje em dia é num número muito mais reduzido. Toda aquela dinâmica que a comunicação social impunha à sociedade local, à forma como atuava perante o exercício do poder político e de outro tipo de ações, hoje em dia, obviamente, não faz repercutir com tanta intensidade esse mesmo eco. E, portanto, esta questão é uma questão que devemos acautelar, pensar, sabendo, obviamente, que não depende do próprio Estado, nem da administração central, nem da administração local, em fazer com que renasça essa explosão que existiu em tempos no Conselho, em termos de comunicação social, mas é um motivo de preocupação e que nos deve levar a todos nós a pensarmos, porque uma comunicação social mais, eu diria, não é fraca, porque a que existe é boa e é consistente. E há estes novos meios, como por exemplo a TV digital, que também vem comprovar que efetivamente há uma função. Também é a comunicação social. É a comunicação social, as redes sem dúvida. Sociais são redes sociais. Mas, está a referir-se concretamente à imprensa. À imprensa. Para dizer que a imprensa não é fraca, a imprensa existe, quer seja local, quer seja regional, só que antes tinha uma outra ênfase, porque efetivamente era mais numerosa e veiculavam-se mais opiniões. Havia um maior sentido de corrente de opinião, que hoje em dia mantém-se, mas não da forma tão acentuada. Nuno Melo Biscaia, este é um assunto que tem a ver com a iniciativa privada, porque o Estado, através dos seus organismos, não criam órgãos de comunicação social, à exceção da Madeira, e parece que até vai ser extinto o diário que é financiado pelo Governo Autónomo. Portanto, por um lado temos a questão da iniciativa privada, que é um assunto da iniciativa privada. Por outro lado, temos o fim do porte pago, que não é novo, mas que contribuiu para o declínio da imprensa local, sobretudo. Sim, Jota, não só, antes de mais, boa noite. Não só, eu penso que, e circunscrevendo-me à Figueira, que a Figueira foi durante muito tempo um expoente no mundo jornalístico até a nível nacional. Portanto, distinguiu-se com vários jornais que, de uma forma emblemática, expunham e criticavam de forma contundente e assertiva e contribuíam mesmo para o desenvolvimento e para a promoção de atividades na Figueira. Estou a lembrar de jornais como Mar Alto, a Barca Nova, a famosa linha do Oeste, etc. Hoje em dia, obviamente que nós sabemos que o meio jornalístico na Figueira, no Conselho, está em declínio. Existem dois jornais tipicamente, claramente locais mesmo, que estamos a falar da imprensa local, que é a Voz da Figueira, e um jornal de paróquia, e outro é o Dever, o jornal de paróquia, com o devido respeito. E a nível de comunicação social temos uma rádio com pouca
que já teve, que penso que terá poucos ouvintes, enfim, eu acho que já teve melhores tempos, a rádio. Lembro-me quando a rádio era quase que um centro de formação para muitos jovens e não jovens que por ali passavam. Hoje em dia circunscreve-se a poucos programas e depois está num estado quase inerte. E depois também a questão do mundo digital, com os blogs, os Facebooks, com a própria televisão digital, que contribui obviamente para um declínio do mundo jornalístico, não só na Figueira, mas isso também a nível nacional. Muito bem, então que soluções é que vocês preconizam? Bom, como diz o Jota, e como acaba também por reconhecer o Nuno, e eu, obviamente que não ponho em causa, é que efetivamente isto é uma questão de domínio privado. Portanto, a iniciativa privada é que manda e o mercado regula-se. E não há dúvida nenhuma que neste momento, em termos do Conselho, em termos locais, não parece não existir meios, não existirem condições para que prolifere essa comunicação social desejada. Eu, aproveitando aquilo que o Nuno disse, eu gostaria de ver determinadas medidas que têm sido tomadas ultimamente aqui no Conselho, se na altura, na circunstância, existissem aquele conjunto e aquele número de órgãos de comunicação social que existiam, não é? Sei lá, estou-me a lembrar desta situação do pagamento do parque do hospital. Mas isso foi subejamente veiculado pela comunicação social. Foi veiculado. Mas a crítica, a forma como ela é feita, uma coisa é noticiar. Uma coisa é noticiar mas, como é que os agentes reagem. Não estão a ser um bocado redutores relativamente a este assunto ao concentrarem apenas o debate na imprensa. É que, tal como disseram, as redes sociais também é a comunicação social. A Figueira TV, por exemplo, também é a comunicação social. A própria Figueira TV tem pelo menos 3 fóruns de debate. Eu sei que tem 3 porque eu mudei os 3. Exatamente. Na rádio também mudei um fórum de debate. O Diário As Beiras, por seu lado, embora não seja um jornal local, é regional, tem uma coluna de opinião todos também os dias com pessoas da Figueira da Foz. Em que é que sustentam essa tese de que os figueirenses não têm onde veicular a sua opinião? Não, mas não foi isso que foi dito. O que eu digo é que em tempos havia mais veículos de opinião. Havia mais. Em todo o país canais. Havia mais jornais. Em todo o país havia mais jornais. Essa questão do queria colocar, que é um problema Mas nacional, a Figueira acaba por se ressentir. Era isso que eu estava a falar, a fazer este paralelo. Imaginando aqui há 20 anos, como por exemplo uma linha do Oeste, uma saudosa linha do Oeste, e outros jornais do género, e perante determinadas tomadas de posição, por exemplo deste executivo camarário, e a forma como aquilo seria abordado e seria tratado. Obviamente que isto acaba por condicionar os executivos, e os executivos pensam 2 vezes antes de os fazer. Hoje em dia, eu não estou a pôr em causa que as coisas não sejam veiculadas, só que são veiculadas enquanto notícia. É verdade também que foram objeto de artigos de opinião. Artigos de opinião, mas temos que concordar que, noutras alturas, o ênfase era dado de outra forma. Nuno, qual é a solução que advogas? Mas há aqui uma outra questão que eu queria lançar também, mas tem de ser muito breve, porque estamos a Mas os tempos, entretanto, mudaram também. A comunicação social também se profissionalizou, na Figueira da Foz. Não estou com isto, contudo, a dizer que antigamente que eram só amadores, mas há mais profissionalismo, o que implica também o cumprimento de determinadas regras éticas e deontológicas que, na altura, se calhar não seriam cumpridas tão à risca na Figueira como no país. Sim, quer dizer, eu recordo-me que antigamente, e pronto, não vale a pena estar aqui a citar nomes nem pessoas, a miúda, frequentemente era notícia processos judiciais contra este ou contra aquele jornalista de determinado jornal, que de uma forma mais amadora ou mais ingênua criticava de uma forma mais assintosa determinada situação ou determinada pessoa. E, portanto, percebe-se aí, se calhar... As regras também mudaram. As regras também mudaram, apertaram-se mais. E, portanto, e além disso, obviamente, desses jornais locais, muitos deles eram mantidos por empresas privadas, como disseste. Obviamente que vende-se menos jornais, os privados têm menos interesse em investir e, portanto, é natural que eles desapareçam e só se mantenham jornais
distritais que obviamente têm outra capacidade de Regionais. angariar patrocínios Regionais. regionais, claro, peço desculpa, e que têm outra capacidade de angariar patrocínios que o sustentem. Portanto, agora, obviamente que mesmo nesses jornais regionais há páginas da Figueira também, obviamente. Alguma vez te sentiste, e também esta pergunta é para Carlos Ferreira, tentados a criar um jornal na Feira da Foz? Quer dizer, eu não tenho vocação jornalística. Podia ser investidor, como investidor. Não tenho capacidade financeira também para isso. A minha profissão é outra. Agora, não há dúvida nenhuma, como amante que sou da liberdade de expressão e que gosto de ouvir todas as opiniões e tendências, obviamente que me sentiria muito mais com o Conselho, e a Terra seria muito mais enriquecedor se houvesse mais canais de comunicação. Não. Uma maior contribuição em jornais, através de colunas de opinião, sim. Aliás, eu já tive algumas colunas de opinião em determinados jornais da Figueira, uns que já desapareceram, outros que não. Agora, ser eu o promotor ou ser um dos promotores de um jornal, não me parece que neste momento esteja muito vocacionado para isso. Pronto, ficamos a saber que, pelo menos, se depender de Carlos Ferreira e Nuno Melo Biscaia, a Feira da Foz não vai ter mais órgãos de comunicação social relativamente à imprensa escrita. Nós regressaremos aqui à imprensa digital dentro de 15 dias, com o Fórum Figueira.